Só um minutinho, galera. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, né? Existem vários elementos químicos, mas desses 96, né, que são naturais, os outros que existem na tabela periódica, eles são artificiais, né, que o homem fez, e desses que são naturais, apenas 26 são encontrados no corpo dos seres vivos. Então, se receber um pedaço de uma amostra e quer saber se aquilo é de um ser vivo ou não, eu vou procurar se existe traço desses elementos químicos, tá? Mas aqueles que se encontram em mais abundância são justamente esses que estão aqui nessa tabelinha aqui para vocês, tá? Então, nós temos o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, todas as moléculas dos seres vivos, né, vão ter pelo menos esses 3 elementos químicos aqui, esses 3 primeiros aqui, né, que são os mais abundantes, né, que é o oxigênio, o carbono e hidrogênio, tá? Qualquer dúvida, vocês falam, tá, pessoal? Aqui é a porcentagem, né, dos elementos químicos no corpo de um ser vivo. Então, um ser vivo, mais de 70% é composto por água, né? Então, o nosso corpo, mais de 70% é composto por água. O restante que sobrou ali vai ser formado pelas outras moléculas. Então, vai ser formado por proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias, tá? Então, nós vamos estudar tudo isso daqui nesse trimestre, tá bom? E desses daqui, né, desses outros elementos químicos, dessas outras substâncias, sem ser água, a maior parte é proteína, né? Então, quando a gente for estudar proteína, eu vou falar para vocês, né, que em tudo quanto é parte do nosso corpo tem proteína. Até onde você acha que não existe proteína, tem proteína, tá? Só tomar um pouquinho d'água. Então, vamos lá. Então, primeiro, nós vamos estudar as substâncias inorgânicas, né? Nós temos 2 tipos de moléculas diferentes. Nós temos as moléculas orgânicas, que são formadas pelos carboidratos, lipídios, proteínas, os ácidos nucleicos, que vocês conhecem com o nome de DNA e RNA, e as vitaminas, tá? Qual é a característica de uma substância, de uma molécula orgânica? Ter uma cadeia de carbono, ou seja, ter vários carbonos ligados entre si, tá? E nós temos as substâncias inorgânicas, que elas são formadas por outros elementos químicos. Então, nós temos a água como substância inorgânica e nós temos os sais minerais, que geralmente são íons de alguns elementos químicos, tá? Então, vamos lá. Sobre a água, o que eu tenho primeiro para falar para vocês? Aqui nós temos a fórmula química da água, né, que é H2O, para quem não sabe, aonde que os seres vivos, eles conseguem obter a água que está no seu corpo através de alimentos que possuem água, né? Então, por exemplo, quando você come uma melancia, uma fruta, né, daquela carnuda, né, que ela é cheia d'água, você está obtendo água. Na água potável, né, na forma de você estar ingerindo a água, e nos alimentos em geral, por exemplo, se você se alimenta de uma planta, se você se alimenta de carne, como todos os seres vivos têm água na sua composição, por tabela você acaba ingerindo água também, tá? É o componente mais abundante nos seres vivos, como a gente viu lá naqueles gráficozinhos, né, de 75% a 80% do nosso corpo é de água, tá? Qual que é a importância da água? Por que ela é importante para o nosso corpo, os seres vivos? Ela é classificada como solvente universal. O que quer dizer solvente universal? Significa que ela consegue dissolver quase tudo, tá? Então, quase todas as substâncias, elas são dissolvidas pela água. Mas por que a água tem esse poder? Porque ela é uma molécula polar. Então, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, todas aquelas moléculas que também são polares, ou que quando estão na água, elas se dissociam e formam íons, a água, ela consegue ali, tá? Dissolvendo, tá? Outra importância da água, ela participa das reações químicas de hidrólise. O que é uma reação de hidrólise? Hidro quer dizer água, lise quer dizer quebra. Então, são reações que, quando a água está presente, ela promove a quebra daquela molécula. Então, por exemplo, a sacarose. O que é a sacarose? Sacarose é um tipo de carboidrato que a gente vai estudar, né? É um disacarídeo que é formado pela união
de 2 outros carboidratos. Então, quando eu jogo a sacarose na água, ela vai quebrar e vai formar 2 moléculas ali, uma de glicose e a outra de frutose, tá? Esquece essa parte aqui, que depois eu vou até tirar que tá errado. Então, o que, que vai acontecer, pessoal? A sacarose é aquele açúcar branco que a gente tem em casa, né, que é o açúcar da cana, tá? Então, quando eu coloco ele na água, ele vai ser dissociado em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, ok? A água tem um poder de regular a nossa temperatura. Por que que, por exemplo, a temperatura do ambiente, ela varia, mas a do nosso corpo não? Justamente por causa da quantidade de água que tem no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, pode estar 20 graus aqui fora, que o nosso corpo vai permanecer com a temperatura de 36 graus, que é a nossa média de temperatura. Por que que isso acontece? Justamente porque a água, ela tem uma propriedade que é chamada de calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para 1 grama de uma substância, né, para conseguir elevar a temperatura dessa substância em 1 grau, tá? No caso da água, ela tem um alto calor específico. O que isso significa? Significa que ela demora para poder ganhar calor, ou seja, eu preciso fornecer muita energia para aumentar a temperatura da água, mas ao mesmo tempo ela também demora a perder calor. Uma vez que a água está aquecida, ela demora para perder esse calor, tá? Então, onde que a gente vê isso com facilidade? Por exemplo, se você tiver uma piscina, a piscina ficou o dia inteiro lá tomando sol, né? Se você entrar de manhã cedo, vai estar fria a água. Mas aí, se você for no finalzinho da tarde, ela vai estar quentinha, mesmo que não tenha mais sol, porque ela ficou o dia inteiro recebendo energia do sol, calor do sol. Então, uma vez que ela se aqueceu, ela ainda vai permanecer com aquela energia, né, durante um tempo. Então, vai demorar a noite toda para poder a água ir perdendo daquele calor para o meio ambiente, tá? Então, isso é muito importante para conservar a nossa temperatura, porque a gente precisa ter uma certa temperatura para que o nosso metabolismo aconteça, tá? Então, ó, impede variações bruscas de temperatura e mantém a temperatura do nosso corpo constante. Outra coisa também, como é que a gente faz para regular a nossa temperatura quando o ambiente está muito quente? Se o ambiente está muito quente, a tendência do nosso corpo é que a nossa temperatura também suba. E isso é ruim para o nosso corpo, né? Porque mais para frente a gente vai estudar qual a consequência disso. Então, nós temos um mecanismo que é o suor. O suor, quando ele sai do nosso corpo, quando ele evapora, ele carrega um pouco desse calor que está no nosso corpo, né? Então, por conta disso, diminui a temperatura do nosso corpo, tá? Então, gente, ó, vocês podem, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, tá? Abram o microfone e me interrompam, tá? Que eu vou... Rapidinho, aqui. Você trocou a imagem do negócio da apresentação aí, porque para mim ainda tá mostrando bioquímica celular. Fica travado para mim. Não mudou nada, não, os slides? Não, para mim agora mudou, mas antes não tava mudando, não. Não? Tá. Então, tá aparecendo aqui a parte de transporte de substância para todo mundo? Agora sim apareceu, agora apareceu. Ai, que bom. Tá. Então, agora aqui, transporte de substâncias. Então, a água também ela funciona como meio de transportar algumas substâncias, por exemplo, alimentos, os gases respiratórios, os excretas, né, que são substâncias que o nosso corpo precisa eliminar, e também a seiva das plantas, tá? Então, a seiva das plantas ela é líquida e ali que está o alimento das plantas. A água também serve de lubrificação. O olho, por exemplo, o nosso olho, ele tem uma mucosa, então ali precisa estar hidratado, né? Então, quem faz a hidratação é a água, e as nossas articulações também, elas precisam estar hidratadas, lubrificadas, né? Para que a gente consiga movimentar ali os nossos ossos, tá? Equilíbrio osmótico, que é a capacidade de alterar as concentrações intra-extracelular com a finalidade de manter uma homeostase ou equilíbrio nas células. Então, é o equilíbrio nas concentrações. Então, a água ela tem esse poder, como ela pode dissolver substâncias, então eu consigo controlar a concentração dentro da célula, a concentração fora da célula, tá? Então, a água também faz essa função. Fatores que vão influenciar na quantidade da água no organismo.
São 3 fatores: a idade, a espécie e a atividade metabólica, a atividade do tecido ou órgão. Então, a idade, o que acontece? À medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo a quantidade de água no organismo. Então, aqui, ó, mostrando para você no ser humano, um feto. O que é o feto? É aquele bebezinho que está na barriga da mãe ainda. Ele tem 94% de água no corpo dele. Um adulto, 70%. Um idoso, 60%. À medida que você vai envelhecendo, essa porcentagem de água no seu corpo vai diminuindo. A espécie, então, vai variar de acordo com a espécie também. Tem espécie que o ser vivo tem mais água no corpo, tem espécie que ele vai ter menos água no corpo. Então, aqui comparando, né, o ser humano adulto, 70%, a água viva, né, é chamada de água viva porque 98% do corpo é água, né? E uma semente de planta, em comparação, só tem apenas 15% de água, tá? Atividade metabólica do tecido, o encéfalo, que é o nosso sistema nervoso, formado pelo cérebro, cerebelo, e o cérebro e cerebelo, basicamente, né? Tem 90% de água. Os nossos músculos, como nós estamos movimentando ele o tempo todo, também tem bastante quantidade de água. Agora, a dentina, que é uma substância que está dentro do nosso dente, né, já é um tecido que não tem uma atividade metabólica tão alta, então por isso que tem apenas ali 12% de água. Tá? E basicamente isso que eu tenho para falar desse slide. Agora eu vou mostrar um outro slide aqui para vocês. Tá? Vocês estão enxergando aqui, pessoal, esse slide? Sim. Tá vendo? Então tá. Então aqui é basicamente falar as mesmas coisas, né? Falar algumas coisas que eu já falei para vocês, né? Que dos compostos orgânicos que eu já tinha falado, né? Que são substâncias químicas que contêm carbono, hidrogênio e muitas vezes oxigênio na composição. Então a gente vai estudar depois mais para frente, né? Carboidrato, lipídio, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, tá? E os compostos inorgânicos, como eu falei para vocês, aqui só estou falando um pouquinho mais específico, né? São aqueles que contêm metal junto com hidrogênio ou um não metal, tá? Ou então um grupo de não metais muitas vezes provém de minerais. Então nós temos água e os sais minerais. Sobre a água, como eu falei para vocês, ela vai determinar a biodiversidade. Então, por exemplo, um local como esse daqui, que está deserto, por que ele está deserto? Por que ele quase não tem seres vivos? Porque a quantidade de água que tem nele é muito pouco. Agora, em compensação também, um local onde eu tenho muita água, eu tenho uma maior quantidade de seres vivos, como vocês podem ver essa floresta aqui, tá? Então, o que vai determinar a quantidade de seres vivos no local também é a quantidade de água. Então, quanto mais água, mais biodiversidade eu tenho, quanto menos água, menos biodiversidade eu tenho, tá? Isso daqui a gente acabou de estudar, né? Que a quantidade de água vai variar com a idade, a espécie, tipo de tecido, ou então taxa metabólica, tá? Então, com a idade, como eu falei para você, a taxa de água vai decrescendo com o aumento da idade. Então, aqui, comparação, né? Uma pessoa mais velha, idosa, e uma pessoa mais nova, né? Olha a diferença da pele também, né? Justamente por causa dessa quantidade de água também, né? Na espécie, ela vai mudar também, de acordo com o tipo da espécie. Então, aqui nós temos uma espéciezinha de água-viva, tá? Então, o que é chamado de água-viva justamente porque quase tudo dentro dela é água, praticamente, né? E a atividade. Quanto maior a atividade metabólica do organismo, maior a porcentagem de água que ele precisa. Então, aqui, ó, vou mostrar alguns órgãos para vocês poderem comparar, né? Então, o encéfalo de um embrião, 91% de água. Tecido muscular, 83, pulmões, 70, rins, 60. Aí quem tem menos? Os ossos e a dentina, né, que está ali dentro do nosso dente, tá? Algumas propriedades da água que eu falei para vocês, a água é uma molécula polar, então ela consegue dissolver substâncias que são iguais. Vocês vão aprender em química, mas semelhante dissolve semelhante. Então, a água é uma molécula polar, ela vai conseguir dissolver todas aquelas moléculas que forem polares também. E outra coisa muito importante, ela forma pontes de hidrogênio, tá? Que é uma ligação, não é uma ligação mais forte, mas é uma ligação relativamente forte ali. Não é a mais forte, né? Mas tem uma certa resistência, né? Então, aqui só mostrando para vocês, aqui é a moléculazinha de água, né? Nós temos aqui o átomo de oxigênio, os dois átomos de hidrogênio, né? O oxigênio, ele tem a carga negativa e o hidrogênio a carga positiva. Então, uma molécula Pode falar. O slide está parado no bioquímica.
Tá parado no bioquímica? E agora? Agora foi. Foi? Jesus amado. Ai, ai, mas aí eu vou começar daqui mesmo, que eu queria mostrar a molécula que é mais interessante. Então, aqui nós temos a molécula de água. Aqui nós temos o átomo de hidrogênio e os dois átomos de oxigênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo e o hidrogênio, ele é positivo. Então, essa molécula aqui, uma molécula de água, consegue interagir com outras 4 moléculas de água. E essa parte pontilhada aqui são as pontes de hidrogênio, tá? Tensão superficial. O que é a tensão superficial? As moléculas que fazem parte da superfície da água, por conta dessa ponte de hidrogênio, elas estão mais fortemente ligadas. Tanto é que alguns insetos, né, que são bem levinhos, como, por exemplo, esse mosquito aqui, ó, conseguem pousar em cima da água. Olha só que interessante, né, essa figura aqui, né? Você vê aqui o bichinho praticamente andando sobre a água, né? Aqui nós temos também, mostrando como a água ela é polar, né, ela só vai dissolver substâncias que são polares. Aqui você vê água e óleo. Por que elas não se misturam? O óleo é uma substância apolar, então por isso que ela não vai conseguir se misturar ali com a água, tá? Outra Clica propriedade. na figura, Thelma, faz favor, para ver se ela aparece aí. Não está aparecendo? Não, clica nela. Cliquei. Não mudou nada. Então, peraí, que eu já vou fazer. Agora está mudando. Tá, já sei o que eu vou fazer, peraí. Eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Ai, gente, como é que se diz? Ossos do ofício, né? Deixa eu ver aqui, não é isso que eu quero, não. Compartilhar uma janela. Aí, agora, tá aparecendo? Sim, tia Thelma. Tá aparecendo? Ah, então tá ótimo. Então, aqui, um beckerzinho com água e óleo, né? Mostrando que eles não se misturam. Oh, meu Deus, aqui na frente tá tenso esse barulho, viu? Vocês estão me escutando mesmo com barulho? Estou escutando, estou escutando. Então tá ótimo. Então, aqui só mostrando para vocês que eles não se misturam, né? Porque são substâncias com uma natureza elétrica diferente. A água é uma substância polar, ou seja, tem um polo positivo e negativo. Já o lipídio tem os dois polos iguais, então por isso que eles não vão se misturar, tá? Então, aqui, propriedades da água, tá? Nós temos substâncias hidrofílicas, ou seja, que têm afinidade da água. Então, essas substâncias vão se misturar ali com a água. As substâncias hidrofóbicas, elas não têm afinidade com a água, ou seja, elas não vão se misturar, tá? Então, aqui eu estou mostrando como é que é um cristal aqui de cloreto de sódio, tá? Então, aqui eu tenho... O que é cloreto de sódio? É o sal de cozinha. Então, aqui nós temos cloreto de sódio. Quando eu jogo esse cristal aqui na água, o que acontece? Ele se separa, né, em íons de cloreto e íon sódio. Tá? Então, a água tem essa propriedade ali de conseguir separar ali os íons, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Isso daqui eu falei também, do calor específico para vocês, tá? Isso daqui eu não vou comentar tanto, isso daqui vocês vão ver mais em química, tá bom? Só falando da questão do ponto de fusão e ebulição da água. Como a água tem um alto calor específico, né, ela precisa ganhar muita energia para mudar de estado físico, né? Então, por exemplo, para ela conseguir mudar do estado líquido para o estado gasoso, precisa mandar muita energia. Então, por isso que precisa, a água precisa chegar a 100 graus, né, Celsius, para poder começar ali a ebulição. E no caso, para derreter a água, também, o gelo, né, também precisa ganhar muita energia e a água, o gelo, né, começa a derreter ali no 0 graus Celsius. Tá? Deixa eu ver aqui. Não. Isso daqui eu já mostrei para vocês. Isso daqui eu não vou mostrar. Aqui, uma outra propriedade que é interessante para vocês é o fenômeno da capilaridade, tá? Então, o que é esse fenômeno aqui? Isso daqui é muito legal. É uma propriedade que a água tem, que ela consegue subir
em caninhos, né? Então, quanto mais fininho for o cano, mais alta é a coluna d'água, né? Isso é muito legal, porque o que que acontece? Ó, como que você consegue fazer com que a água que está aqui no copo, você consegue sugar essa água, né, aqui pelo canudinho, né? Se você coloca o canudinho na água, ela vai subir até uma certa altura. Por quê? Ela não vai conseguir subir mais por conta ali da atmosfera, né? Por conta ali da pressão da atmosfera. Mas quando você coloca a boca ali na ponta do canudinho e suga, você forma um vácuo. Então, ali a pressão vai ficar menor e por isso a água vai conseguir subir e você consegue, né, tomar ali o líquido por meio do canudinho. É bem legal isso daqui. As plantas, como é que a água sai aqui do solo e entra aqui nas plantas e vai chegar até a folha? É parecido com essa questão do canudinho, tá? Então, a água aqui, ela vai subir até uma certa altura, mas para chegar até aqui a folha, é preciso que tenha uma pressão negativa, que a pressão esteja menor ali para que a água consiga subir até a folha, tá? Então, o que que faz essa pressão negativa aqui? A folha, ela tem vários buraquinhos que permitem com que a água evapore, né? Então, a água evaporando vai fazer com que a pressão aqui fique menor, né? E com isso, a água que estava aqui nas raízes consegue subir e chegar até aqui as folhas, tá? Então, aqui só mostrando, né, os vasos condutores das plantas, né, que vai conduzir aqui a seiva, ó. Aqui nós temos essa partezinha aqui de vermelho, ó, os vasinhos que vão conduzir a seiva. Tá? Belezinha, meu povo? Certinho? Ok para vocês? Alguma dúvida? De boa? Então, beleza. Então, a aula de hoje era isso. Era mais para eu falar para vocês sobre a água, tá? Começar a bioquímica com vocês. Agora eu vou deixar com um dos professores, né, que queira começar a aula. Quem gostaria de começar? Neymar ou então a Érica? Pode ser eu. Só queria comentar sobre a sua aula um detalhe que eu acho fabuloso da física. Pode falar. A gente chama... Se tiver falado alguma coisa errada, você me conserta. Não, é só um complemento. Uhum. Os objetos, a gente chama de dilatação, né? Quando a gente aquece um objeto, ele aumenta, e quando você resfria um objeto, ele encolhe. Uhum. A água, ele tem uma dilatação anômala, ou seja, anormal. Sim. Quando chega de 0 a 4 graus, o que que acontece? Em vez da água ficar mais densa e para o fundo, ela fica menos densa e sobe. Isso é bacana. E aí, para a biologia, o que que acontece? É o que propicia o lago congelar a parte de cima primeiro. Uhum. Se o lago congelasse a parte de baixo, acabaria com a vida biológica. Verdade. Então, a gente vê em desenhos os caras cavando buraco no gelo e cavando, né, cavando para pegar peixe, e lagos congelados que mantêm a vida biológica, é por causa de um fenômeno físico dessa dilatação, que o normal, né, se fosse outro tipo de líquido, ele congelaria primeiro embaixo para depois congelar em cima. E aí a água tem esse fenômeno contrário. Ela congela primeiro por cima. E aí, para quem já é muito curioso, né? Por exemplo, a minha entidade adora ver se o picolé está pronto, né? Eu boto o suco nos gelinhos. Aí a partezinha de cima tá durinha e ele acha que o gelo está pronto. Mete o dedo no negócio e a parte de baixo ainda está líquida, né? Então, isso propicia a vida, principalmente nesses grandes lagos de locais frios que congelam em cima, mas conseguem manter a vida biológica porque, né? Aí você pode me dizer melhor o nome dos plânctons, sei lá, bonitinho lá, que ficam lá embaixo, que se eles congelassem primeiro, acabaria, né? Por questão da cadeia alimentar, né? Não teria alimento para todos os outros
É muito bacana essa questão dos lagos, né? Porque muita gente se pergunta, o que acontece com os peixes, né? Quando o rio congela, para onde que eles vão? Eles vão para outro lugar? Não, eles continuam morando ali, entendeu? Mas justamente por causa disso, porque a superfície congela e a parte de baixo não. A parte de baixo permanece em torno de 4 graus, né? Justamente igual o Neymar falou, em torno de 4 graus é quando a água tem a maior densidade, né? Então, por isso que ela fica pesada e fica no fundo e não congela, né? Porque a água para congelar tem que estar a 0 graus. Se a água está a 4 graus, ela não vai congelar, né? Isso é um fenômeno muito legal, muito interessante. E a água, quando congela, o que acontece? As moléculas se arranjam de uma forma que elas ficam mais espaçadas, elas ficam na forma de um hexágono, né? E isso faz com que a densidade dessa água no estado sólido fique menor, por isso que o gelo flutua, né? Questão de densidade, né? Então, a água na forma de gelo, ela tem a densidade menor, então por isso que ela flutua, por isso que o gelo vai ficar ali na superfície, né? E é o que proporciona a continuação da vida ali nesses países frios, né? Temperados, em que o inverno deles tudo congela. É bem interessante, é bem legal. Obrigada, Neymar, pela explicação. Então, se você quiser, você já pode começar a apresentar. Por nada, agora é só torcer para funcionar as coisas aqui, né? Que beleza. Pelo jeito a câmera já tá daquele jeito, né? Não apareceu nada aí, não é isso? Não, você não começou a compartilhar, não. Eu só tô vendo você. Não, eu tô falando da minha... Você tá me vendo? Eu tô, tá dando uma travada, mas eu tô te vendo. Então tá, beleza. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Vai ser razoavelmente simples, mas é para dar uma ideia para os meninos, né? O negócio como é que se diz? Então, conseguem ver o slide? Sim, eu estou conseguindo. Sim. Movimento uniforme. Isso. Como a Thelma disse, agora quem não vê o chat sou eu. Então, se puder falar melhor, mas senão as meninas assessoram. Então, o que acontece? Movimento uniforme, né? São duas palavras. Então, primeiro a gente precisa entender o que é mover e depois a gente precisa entender o que é uniforme. Mover é sinônimo de deslocar, ou seja, tirar de um lugar e colocar em outro. Então, para poder ter movimento, a primeira coisa que nós precisamos ter é deslocamento. Em outras palavras, se um objeto continua no mesmo local, ele não se moveu. É o que a gente chama de parado. Toda vez que você tira um objeto de um lugar e coloca em um outro, você vai ter movimento. No caso aqui do slide, a gente tem um carrinho, né, passeando aqui, andando por uma estrada, que onde está o mouse aqui, a gente pode ver os quilômetros, e aqui, né, em cada posição, o tempo. Então, ele estava na posição 5, foi para 10, 15 e 20 quilômetros. Então, esse aqui é o gráfico, né? Ó, 5, 10, 15, 20, que nessa parte vertical aqui são os quilômetros e na horizontal o tempo. Então, a cada 5 minutos, vocês conseguem perceber que ele andava 5 quilômetros? Então, por isso que a gente chama ele de uniforme, porque ele andava sempre a mesma distância. O que quer dizer andar sempre a mesma distância? Ter a mesma velocidade. Então, o movimento uniforme é um movimento em que a velocidade não muda. Então, a gente pode ter vários exemplos. Por exemplo, uma impressora
né? Você coloca uma impressora para imprimir 10 folhas, ela vai imprimir, né? Geralmente, cada folha a mesma velocidade. No dia a dia, nos transportes, os movimentos não são uniformes, né? Raramente você vai ter um ônibus com a mesma velocidade. Ele vai ter percursos em que a velocidade é maior, ele vai ficar parado no sinal, ele vai acelerar em determinados locais, mas como o movimento uniforme é o mais simples, a gente começa por ele. Um dos poucos transportes que tem movimento uniforme são os trens, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar de trem, mas é muito, muito interessante. O trem, como ele tem o trilho, raramente para, ele tem uma velocidade de otimização, ou seja, uma velocidade que é a melhor possível, e ele fica o tempo todo com aquela velocidade. Outro exemplo de transporte com velocidade uniforme é o avião. Lógico, né? Quando ele vai decolar, ele vai aumentando a velocidade até chegar à velocidade de voo. Mas uma vez que ele alcançou a velocidade de voo, ele mantém aquela velocidade até chegar a muito próximo do local que ele quer chegar, para depois descer. Para quem teve a oportunidade de andar de avião, é uma coisa biológica bastante interessante. O nosso corpo não entende muito bem velocidade. O nosso corpo entende bem a aceleração, quando ela muda ou ela diminui. Então, a sensação que nós temos quando a gente está no avião é que a gente está parado. Todo mundo lembra de geografia, dos movimentos da Terra, de translação e rotação? Então, oi? Lembro mais ou menos, não muita coisa, mas lembro um pouco. Isso. Mas você consegue entender que nós estamos nos movendo? Sim, sim. Sim, a Terra está girando. Só que qual é a sensação que a gente tem? E a gente está parado. Por que a gente tem essa sensação? Porque a velocidade é constante, é sempre a mesma. Um ano tem sempre um ano, né? 365 dias e 6 horas. Um dia tem sempre um dia. Se os dias começassem a ficarem maior ou menores, nós iríamos sentir essa diferença na velocidade. Até aqui alguma dúvida, gente? Não, sem dúvida por enquanto. Sim. Então, nós temos dois tipos de movimentos uniformes: o progressivo e o retrógrado. O que é o progressivo? É quando a velocidade é maior que zero. Ou seja, quanto mais eu ando, mais distante eu fico. E o retrógrado é o contrário. Quanto mais eu ando, a minha distância vai diminuindo. Ou seja, num a velocidade é positiva, no outro a velocidade é negativa. Para a física, gente, tudo é questão de convenção. Então, vamos supor o seguinte: o movimento da sua casa até a escola. Vocês preferem achar positivo indo para a escola ou indo para casa? Eu acho que eu voltando para casa, porque, tipo assim, na volta, acho que a gente vem mais rápido para casa, a gente fica mais ansioso para ir embora, não sei. Então, tá. Então, indo para casa, o movimento é positivo. Ou seja, quando você está indo, quanto mais você anda, mais longe da escola você fica, não é isso? Então, seria o primeiro gráfico aqui, não é isso? Sim.
E o contrário, quando você está indo para a escola? Quanto mais você anda, mais próximo da escola você fica. Então, positivo ou negativo é só uma questão de definição. Por exemplo, se eu moro em Vitória e estou indo para o Rio, como a minha casa fica em Vitória, no sentido Vitória, Rio de Janeiro, é um movimento progressivo. Ou seja, quanto mais eu ando, mais distante da minha casa eu fico. Então, aumenta a minha distância. Agora, se for o contrário, na viagem de volta. Não, pastor, eu me perdi. Explica de novo, que agora eu me perdi. Você está indo para o Rio de Janeiro, não é isso? Sim. Sua casa é em Vitória. Então, seu ponto de referência é Vitória. Quando você vai viajar, você pegou o ônibus Vitória, Rio. Quanto mais você passa tempo dentro desse ônibus, mais distante você fica da sua casa, ok? Sim. E na volta? A volta fica mais perto. Exatamente. Então é isso que a gente chama de movimento retrógrado, que quanto mais você anda, sua distância vai diminuindo. Então, gente, basicamente, essa é uma ideia, uma revisão do movimento uniforme. Como a gente disse, movimento uniforme, a velocidade é constante, a velocidade não muda. O movimento uniformemente variado é quando a velocidade muda. Então, por exemplo, você está num carro, está muito devagar, você quer que a velocidade aumente, o que você fala? Acelera mais um pouco. Isto, acelera. Então, a aceleração é o que muda a velocidade. Então, nesse primeiro gráficozinho aqui que tem um A, nós temos uma linha azul que é a aceleração. Então, você está acelerando durante um tempo. É como se o motorista estivesse pisando no pedal do acelerador por um tempo. O que acontece com a velocidade? Vai aumentando, não é isso? Isso. Quanto mais você acelerar, mais aumenta a velocidade. E o que acontece com o seu deslocamento, ou seja, com a distância que você vai andar? Vai ficando maior? Só que você consegue perceber no gráfico que quanto mais acelera, mais ela vai aumentando, ó. Não é uma reta. Porque quanto maior a velocidade, maior é a distância que você vai andar. Então, como a velocidade está aumentando, a distância aumenta ao quadrado. Então, forma um gráfico aqui que vocês devem lembrar da matemática, né? Na oitava série, vocês veem a função de segundo grau, mas se não viram, provavelmente verão este ano em matemática. Já o uniforme variado, né? Aqui seria o retardado. O que está acontecendo com a velocidade? Está diminuindo, não é isso? Então, o que o motorista está fazendo? O que é o contrário de acelerar? Desacelerar? Isso. Mas pensa em carro, como é que você desacelera? Bom, tirando o pé do acelerador e pisando no freio, diminuindo a velocidade. Se você quiser desacelerar muito rápido... Você pisa no freio. Isso aí. Quando você pisa no freio, você vai diminuindo rapidamente a velocidade
e a distância também vai diminuindo mais rapidamente ainda, porque é uma função quadrática. Então, é o que nós chamamos de movimento, né, retardado. Nós temos dois tipos de movimento variado. O que a aceleração é positiva, que o objeto é uma parábola para cima. Isso aqui é muito de matemática, depois vocês vão ver melhor. Eu não sei como é que está. Geralmente, no ano que é presencial, eu converso com um professor de matemática, a gente entra em um acordo para ver direitinho como é que a gente vai ver para trabalhar a questão da parábola da função de segundo grau, para eu poder trabalhar em física, né? A gente às vezes até divide, eu dou um pouquinho de aulas de matemática. Já essa com a concavidade para baixo é quando a aceleração é negativa. Então, basicamente, os gráficos seriam esses, né? Você vai ter um movimento que a gente chama de uniforme, que é quando a velocidade se mantém constante, então, no caso, é um trem, é um avião, e a questão da aceleração, que a velocidade aumenta e que a posição aumenta muito gradativamente. Só que, para poder entender melhor, né, isso é uma noção. Para poder entender melhor, é bom a gente utilizar a matemática, usar alguns dados, usar alguns exemplos, para a gente poder calcular. Como a aula hoje é uma aula mais curta, é só para ter um entendimento, para vocês não ficarem perdidos, para depois a gente poder estar fazendo outro tipo de atividade com vocês, já pelo menos tendo uma noção. Gente, só uma pergunta, vocês estão vendo o meu vídeo? Eu não estou me vendo. Seu vídeo? Não, você parou de apresentar. Você parou de apresentar, Neymar. Não, a minha câmera. Não, eu tô vendo só sua bolinha piscando. Ah! Destrava a câmera. Tá travada. Não, tá com problema nela, eu já destravei. Já? Ixi. Aham. Mas espera aí que a gente dá um jeito. Ai, gente, é tanto sufoco que a gente passa. Ai, Jesus amado. São muitos conteúdos, né? Então acaba que o aluno fica um pouco assustado com tudo. Espero que tenha dado pelo menos uma ideia do movimento. Mas gostaria muito que, se possível, vocês fizessem alguma pergunta. Vamos lá, meu povo, aproveitem. Interagir. Eu tô de boa, eu fiz naquela hora mesmo. Por enquanto eu tô de boa. Basicamente é simples. A ideia é simples. A física é uma ciência que é para estudar os fenômenos da natureza, né? E a gente observa, mas precisa, pelo método científico, quantificar, calcular e repetir um experimento para provar que, se aquele experimento ele se repete dentro daquela fórmula que a gente criou, ele vira ciência. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos na física é a matemática. Só para vocês terem uma ideia de quão complexo é isso, Einstein, que é um dos físicos mais famosos, é pouco falado, mas a esposa dele era uma matemática melhor do que ele. Então, as descobertas de Einstein são muito devido à esposa dele, que ajudava na revisão dos cálculos matemáticos
que no nível do que ele estava fazendo são absurdamente complexos, né? Então, muitas vezes, a física empaca um pouquinho na matemática. E aí a gente precisa da ferramenta matemática e faz parte do trabalho do professor de física tá auxiliando junto com a matemática, né? Deixando claro que eu não acho que o problema está na matemática. Eu acho que o problema está que, infelizmente, alguns alunos chegam ao nível do ensino médio sem a base da matemática, e aí também não adianta achar que é culpa de vocês ou dos professores anteriores de matemática. Então, toda vez que der uma agarrada na matemática, eu vou explicar, vou estar auxiliando para a gente poder caminhar. E, óbvio, como é ensino médio, né, o nome já diz, ele é mediano, a gente vai ver uma matemática mediana, alguns fenômenos físicos vocês só vão conseguir observar ou entender melhor se vocês estiverem no nível superior, quiser fazer física, engenharia, mas a ideia do ensino médio é exatamente essa, abrir a mente de vocês, mostrar o que é possível para que cada um de vocês escolha o caminho que vocês gostem mais. Isso aí. Luísa, Gisele, Kathleen, alguma pergunta? Vocês estão aí direitinho? Eu não tenho pergunta, eu entendi. Corretinho? Sim. Vocês não ficar com vergonha, não, gente. Então, gente, um abração para todo mundo. E eu vou complementar, Neymar, um pouquinho do que você falou, porque eu vou falar de equação do segundo grau, e eu nem ia entrar, né, na parte do que são usados, já ia logo no conceito, né? Mas aí eu vou pegar um pouquinho, porque a maioria das vezes, né, os conteúdos de matemática, os alunos sempre perguntam, né, em que eu vou usar isso na minha vida, né? Então, a equação do segundo grau, só um momentinho, que eu consegui abrir aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a tela. Compartilhar o conteúdo. Ai, misericórdia. Compartilhar a tela inteira, ok. Cadê você? Não quer ficar azul, gente? Socorro! Aqui, compartilhar a tela inteira. Estão conseguindo ver minha tela? Não, ainda não, Érica. E agora? Agora sim, tá indo. Equação do segundo grau? Sim, apareceu. Apareceu? Então, gente, bom dia. Eu sou a Érica, tá? Sou professora de matemática da turma do 1M3 e do segundo ano, do segundo M1. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a equação do segundo grau, que é o conteúdo, né, que nós vamos iniciar a nossa próxima APNP, que inicia amanhã, dia 9, que é referente já ao primeiro conteúdo do segundo trimestre. Então, o professor Neymar estava falando um pouquinho, né, de gráficos, né? Então, olha só, equações, né, do segundo grau. Vou só dar uma introdução para que nós, assim, nós usamos ela no nosso dia a dia, né? Aí, se eu lembro lá da matemática financeira, dinheiro, né? Eu posso fazer, né, como a equação do segundo grau, posso fazer a contabilidade de uma empresa, né? E esses gráficos, eles formam parábolas, que dá de encontro ao que o professor Neymar estava explicando agora há pouco. Formam parábolas que são usadas em gráficos, né, de empresas, de ações, bolsas de valores. Eu posso usar também a equação do segundo grau na construção civil,
Na construção de portas, janelas, portões. Quando eu falo de equação do segundo grau, eu sempre vou falar de uma incógnita elevada ao quadrado, ou seja, elevado a 2. Aí, para falar que ela é uma parábola, essa parábola é uma curva, né? Então, assim, se eu penso num campo de futebol, tem os jogadores, né, lá jogando bola. Então, a probabilidade, né, de um chute, ele sempre vai dar, né? Eu vou dar um chute numa bola. Essa bola, ela vai fazer uma curva. Essa curva, eu posso denominá-la de parábola. Então, essa parábola é através da resolução de uma equação do segundo grau, ao qual nós vamos fazer um gráfico. É só essa partezinha de uma introdução para que vocês possam compreender, né? E como nós utilizamos essa equação do segundo grau no dia a dia da nossa vida. Estou falando muito rápido ou está tranquilo? Não, tá de boa. Filho. Às vezes eu começo a acelerar e vocês podem pontuar aí, tá bom? Érica, você pode colocar para apresentar? Que aí não fica está maior a apresentando, tela. não? Como é que eu... Ah, tá. Não, tá aparecendo, só que não tá aparecendo apresentando, entendeu? Inicia o primeiro slide. Eu botei o F5, então não foi, né? Então, só um Pelo menos minuto, para mim não Thelma. apareceu, não. Não, então não deve ter ido mesmo, não. Só um minutinho. Apresentação de slides. Deixa eu ir aqui, então, pelo mouse direitinho. E agora, ampliou algo? Ainda não. Não, né? Ai, Não. Jesus. Iniciar pelo primeiro slide. F5. Tá vendo que tá... Eu voltei lá no primeiro, apresentação de slide, retângulo. não tá Ele querendo travou aqui, Thelma, ele ficou todo cinza. Você tá vendo aí? Vi, tô vendo. Ele tá todo cinza. Ai, Jesus. Então vai passando assim mesmo. Mas tá muito pequenininho, né? E eu não consigo nem dar zoom, não é isso? Tenta ver essa parte aqui do lado, onde tá os slides. Vê se você fecha ela, que às vezes fica maior. Aqui, aí, né? Fecha aí. Fechar painel. Ué, não quer fechar também. Travou. Então vai apresentando assim mesmo. Vai apresentando assim. E mas tá muito ruim, né? Não, para mim dá para ver. Aperta o xizinho aqui na animação. No canto X. aqui. Canto direito da sua tela. Aqui. E agora? Melhorou, tá maior. Melhorou? Tá maior. Então, olha só. Eu vou trazer como um exemplozinho básico a situação 1, né? Ah lá, a professora de artes quer um painel retangular, ou seja, uma figura geométrica, né? Para exposição educativa. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros ao quadrado de área, mas ela quer o painel com 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Então, a resolução do exercício. O que eu preciso entender? Eu tenho um retângulo, né, que é uma figura geométrica com 4 lados. Porém, os 4 lados, eles não são iguais. O que eu vou ter? Vou ter apenas 2 lados, né, iguais, ó. O meu comprimento, né, e a largura. Tá vendo aqui eu com o cursor? Sim. Sim, né? Então, olha só, ao meu lado esquerdo, eu falei que esse valor ali, ó, ele vale X. A partezinha de baixo, eu coloquei assim, ó, X mais 10. Então, eu vou multiplicar agora para saber, olha lá, sabemos que determinarmos, né, a área de um retângulo, devemos multiplicar o comprimento dele pela largura. Então, o meu comprimento, ele vale X mais 10 vezes
x. Então, olha só. A área tem que ser igual a 600, porque é o tamanho total que a professora de artes disse que é a figura que tem que ter o painel de 600 centímetros ao quadrado. Então, olha só, aqui eu vou fazer uma multiplicação x mais 10 vezes x. Então, vou colocar entre parênteses o x mais 10 e vou multiplicar, ó, letra vezes letras, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado. Eu vou somar os expoentes. Eu vou repetir a letrinha x e vou somar o expoente. O x, o primeiro, ó, ele é elevado a 1, só que ele não precisa aparecer quando ele está elevado a 1. O segundo x aqui na frente também está elevado a 1. Então, 1 mais 1, 2. Aí é o que nós chamamos de x elevado ao quadrado, ou x elevado à segunda potência. Aí a gente volta um pouquinho lá atrás, no sexto ano, no sexto ano, né, no conteúdo de potência. Agora, 10 vezes x. Eu vou juntar o número com x, vou unir. Então, vai ficar 10x igual a 600. Então, nisso, eu já tenho uma equação do segundo grau, que vai ficar, ó, x ao quadrado mais 10x igual a 600. A equação do segundo grau, nós sempre vamos ter uma letrinha do alfabeto. Essa letra do alfabeto, a mais conhecida e a mais usada é o x, mas não precisa ser sempre o x, né? Lembrando que o nosso alfabeto é composto por 26 letras, então pode ser usado qualquer letrinha do alfabeto, mas em uma equação do segundo grau, quando houver, né, sempre vai ter que ter a letrinha, então vai ter que ser a mesma letra. Se porventura aqui eu tivesse colocado a letrinha P, então seria P ao quadrado mais 10P igual a 600. Compreendido até então? Professor, você pode explicar de novo, porque eu fiquei meio perdido aqui. Então, vamos aqui então. O primeiro exemplo que eu trouxe, só para nós podermos dar uma introdução na equação do segundo grau, sem precisarmos primeiro entrar na fórmula, tá? Olha só, ao enunciar o exercício, a professora de artes, ela quer um painel retangular. O que é um retângulo, né? É uma figura geométrica de 4 lados, tá? Vamos pensar aqui, ó, base e altura. A base e altura não são a mesma medida, ela não tem os 4 lados iguais. Só que o exercício diz que ela quer, né, que um painel que tenha 600 centímetros de área. O total aqui, ó, vai ter que ser 600. Só que para chegar nesses 600, ela me deu que a minha lateral aqui da largura, ó, a largura vale x. O comprimento, x mais 10. Nisso nós vamos montar agora a equação do segundo grau. Toda vez que nós falarmos de equação do segundo grau, a minha primeira incógnita, né, que é sempre o azinho, ele sempre vai ter que estar elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é elevado a 2. A letra principal tem que estar elevado a 2. Então, eu vou pegar, ó, x mais 10, como que está aqui escrito, ó, x mais 10, vezes aqui, ó, a largura, que é x. E vou fazer a multiplicação. X vezes x, ó, x vezes x, x ao quadrado. Toda vez que eu multiplicar letras iguais, eu vou repetir a letra e vou somar apenas o expoente. Eu vou lembrar de propriedades de potência. Toda vez que eu tiver letrinhas iguais, vou repetir a letra e vou somar apenas o expoente. Esse x, ele não está, assim, ele está elevado a 1, porém eu não coloquei ele elevado a 1, para que nós possamos usar a nossa imaginação. Então, x vezes x, ó, x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Eu vou repetir o x, que são as letrinhas iguais, e vou somar o expoente, ó. O 1 desse primeiro x aqui e o 1 desse segundo x.
x ao quadrado. Aqui à frente eu tenho mais 10 vezes x. Então, ó, 10 vezes x, 10x. É G. Anderson, né? Sim, o senhor é João. Joanderson, né? Vamos lembrar de multiplicação de polinômios, G. Anderson. Lembra quando o seu professor falava lá assim, não sei se o seu professor chegou a usar esse termo, vamos fazer o chuveirinho? Não, não. Não? Thelma, como é que eu faço para usar o Jamboa aqui? Eu consigo usar aqui no meu slide? Eu não sei Não, se né? consegue usar o seu slide. Você pode abrir uma guia na internet e aí depois começar a compartilhar de novo essa guia. Entendeu? Então, eu teria que parar o compartilhamento? Teria que parar e começar de novo. Aí eu abro pelo João. Calma aí, então, calma aí. Érica, Oi, Neymar. dá para dar um print screen na tela, jogar em qualquer aplicativo de imagem e fazer com o pincelzinho. Você lembra do Paint, Brush? Sim. Mas aí eu tenho que estar compartilhando ela com vocês, né? É. Então, calma aí. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tela inteira. Eu não sei se é o notebook ou se é a internet. Ele demora aqui para ler. Pode ser o notebook. Pode, mas eu não. Se eu mandar ele, ele está na garantia. Eu vou aproveitar que ele está na garantia e vou mandar ele para assistência. Tá dando para visualizar alguma coisa? Ainda não, né? Não começou. Não foi. Ainda não voltou, não. Agora compartilhar, ficou azul. Tá aqui. Aí, tá aparecendo. Aqui. Aí, agora você conseguiu apresentar. Ficou azul. Agora ele foi. Aí, Neymar, eu posso printar a tela que você falou, né? Fazer um print e aí jogar no Paint. Mas aí eu acho que quando eu tô com... Ah, tá, entendi. Dá sim, calma aí. Só que aqui, ó. Ô, Érica, aqui, apresentação de slide, eu quero aqui, ó. Quero o próximo. Aqui. Deixa eu copiar aqui. Professora, eu tenho uma dúvida. Porque no nosso dia a dia, se eu não trabalho em algum lugar, a gente usa a equação de segundo grau. Não entendi, João Anderson. É que, tipo assim, no nosso dia a dia, a gente usa bastante, tipo assim, a matemática, essas coisas, e no trabalho também. Por que a gente tem que usar a equação de segundo grau assim, mais ou menos? Essa é a minha dúvida. Então, como eu falei, a matemática, né? A equação do segundo grau, nós podemos usar ela na matemática financeira, que são nas construções de gráficos, né? E da construção de gráficos, os gráficos da equação do segundo grau, eles são formados por parábolas, né? Que são curvas, né? Ou ela vai ser voltada para cima ou voltada para baixo. Mais ou menos conforme a explicação do professor Neymar, que ele estava passando na aula dele, né? Essas construções desses gráficos, nós podemos usar elas, né, nas empresas, né, que trabalham com ações, bolsas de valores, dentro de empresa, vamos pensar assim, na área financeira. No nosso dia a dia, em outras áreas, por exemplo, na construção civil, para fazer construir portas, janelas, portões, aí vamos pensar assim, num jogo de futebol, né? Os jogadores estão jogando bola. Vai fazer um chute dessa bola, né? Ele vai chutar a bola. Essa bola, ele sempre vai fazer uma curva. Essa curva é denominada parábola, né? Nós chamamos ela na matemática de parábola. Ah, tá, agora eu entendi. Correto? Agora eu entendi. Tá. Obrigado. Agora, eu sei que eu copiei a imagem, eu só não sei para onde que ela foi.
Aí eu tenho que voltar aqui na tela, ela sempre aparece aqui embaixo. É que eu queria fazer só o xizinho aqui, assim, ó, tipo o chuveirinho aqui, para eles entenderem da multiplicação. Aqui, ó. Ver agora se vai. Peguei aqui. Deixa eu ver se ela vai copiar. Aqui. Conseguem visualizar essa tela azul? Sim, eu sei. Sim, Tá. sim. Tô Sim, né? vendo. Tá Aham. vendo? Tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui um pouquinho. Aqui, ó. Tá. Agora aqui, vou pegar o lápis. Tá. Então, aqui agora eu vou fazer uma multiplicação de polinômios. Olha só, meninos, ó. Eu tenho x mais 10, que está entre parênteses, vezes x, ó. Aqui, ó. X vezes x, ó. X vezes x, ó. X ao quadrado. Toda vez que eu tiver a letra igual multiplicando por ela mesma, ó, x vezes x é igual, ó, a x, letras iguais. Eu vou repetir e vou lembrar lá atrás de potência. Toda vez que a letrinha ela não estiver elevada a nenhum expoente, quer dizer que ela está elevada ao expoente 1. E vou fazer a soma. 1 mais 1, ó, 2. Então, x ao quadrado. Por isso que aqui, ó, é x ao quadrado. Érica, Oi? se eu não me engano, eles tiveram aula de notação científica, base 10. Aí eu falava com eles, repete a base, somos expoentes. Alguns de vocês lembram disso? Sim. Então, Então, é vamos exatamente repetir. isso, ó. Repete a base, E que é o somos que expoentes. somos expoentes. Ah, agora entendeu. Entendeu. Vou repetir a base, que é o x, né? Então, o x eu posso. Vamos pensar assim, como se ele fosse um número, né? Vamos lá, na potência de base 10. A gente sempre vai. Estamos trabalhando com a base 10 e qualquer um outro expoente, né? Então, assim, se eu estiver fazendo uma soma, né? Ó, base 10, ó. Minha base 10, ó. Vou repetir a base e vou somar o expoente. 5 com mais 4, 9, correto? Só que aqui, ó, nós estamos trabalhando com equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, o meu expoente, ele sempre vai ter que ser 2, ó, elevado ao quadrado. Ou elevado à segunda potência, como nós chamamos na parte da potenciação. Bom, aí agora, eu tenho aqui esse outro 10 aqui, ó, que eu preciso também fazer a multiplicação com x. Ó, 10 vezes x, 10x. Vou repetir o 10, que é o meu número, e vou juntar ele à letra, que é o x. 10 vezes x, 10x. Esse 600 aqui é o tamanho do desenho que a professora quer. Então, por isso que ele está igual a 600. Então, aqui eu já tenho uma parte da minha equação do segundo grau montada. Era apenas essa parte que eu precisaria que vocês tentassem compreender para eu dar sequência no restante da explicação. Preciso repetir ou eu posso continuar? Pode continuar. Só Posso? continuar. Então tá. Então agora eu vou voltar aqui. Bom, a equação do segundo grau, agora deixa eu abrir o slide. Aí,
que eu vou aqui, depois eu volto, tá? Olha só. Meu Deus. Olha lá, equação do segundo grau. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Ou seja, ele vai sempre estar elevado ao expoente 2, né? Também chamada de equação quadrática. Ela é representada por... Aqui eu tenho uma equação completa, tá? Ax ao quadrado. Ó, ax ao quadrado... Não posso mexer, senão ele sai. Ax ao quadrado é sempre o primeiro termo que não pode faltar, que é a incógnita A, mais bx, que é a letra acompanhada de um número. Essa letra ela não vai estar elevado ao quadrado, mais o c, que é o termo independente, que vai ser apenas número. A equação do segundo grau, ela sempre vai precisar estar igual a zero. Olha lá, numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas de coeficientes da equação. A, B e C chama-se coeficientes porque são representados por números dentro da equação do segundo grau. Os coeficientes são números reais, são qualquer número, né, que vocês já conhecem e trabalham dentro da matemática no dia a dia da vida de vocês. Os coeficientes são números reais e o coeficiente A tem que ser diferente de zero, pois, do contrário, passa a ser uma equação do primeiro grau. Aí vamos voltar um pouquinho lá atrás. Lembram da equação do primeiro grau? Que eu tenho que isolar, né? O x de um lado e o número após a igualdade. Tudo que tem x, eu vou deixar antes da igualdade e o número sozinho após a igualdade. Lembram? Não, eu não sei. Não lembram da equação do primeiro grau? Não, não. Ai, Jesus, calma aí. Para eu escrever, eu teria que voltar lá de novo, né, Thelma? Aonde você quer voltar? Lá Para no eu, Paint? para eu escrever, eu tenho que voltar lá no Paint, né? É, teria que ser lá. Calma aí. Ele tá aqui, o Paint. Deixa eu limpar aqui, ó, novo. Ai, 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 vem aqui, Paint. Aqui. Professora, para falar a verdade, nas outras séries que eu estava, eu não estou lembrado de ter estudado a equação do primeiro nem do segundo grau. Equação do primeiro grau, estudo no ano. Deixa só eu limpar aqui. Ó, equação do primeiro grau. Deixa eu limpar. Acho que aqui eu consigo escrever. Eu acho que Ai, talvez Jesus. você não tenha estudado com o nome equação do primeiro grau, mas toda expressão que você estuda, por exemplo, o professor for falar uma expressão matemática e o expoente Não, é 1, né? É uma equação de primeiro grau, não é, Érica? Isso, se eu pegar aqui, calma aí, cadê o pente? Equação do primeiro grau, sempre é acompanhado com uma letrinha do alfabeto, tá? E eu vou sempre achar o valor do desconhecido. Eu preciso isolar toda a letrinha, deixar antes da igualdade e o número sozinho após a igualdade. Deixa eu fazer de novo aqui um print aqui, que aí nós vamos aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar um slide limpo aqui, que aí fica mais fácil. Aí eu vou dar aqui, vou fazer aqui. Um minutinho. Ó, vou copiar esse aqui, talvez fique mais fácil. Peguei a captura, aqui. Deixa eu abrir, ó. Equação do primeiro grau, G. Anderson. Ó, 2x mais 4
igual, vamos pensar aqui, a 10, ó. Laranjinha. 2x, ó. Esse é a minha incógnita, é o valor desconhecido, ó. O x, ó. Eu quero saber o valor do x. Conseguem visualizar a tela? Sim, sim. Conseguem, né? Então, tá. Então, para eu achar o valor do x, eu preciso aqui, ó, isolar aqui, ó, passar para cá, para depois da igualdade, o 4. Então, eu vou escrever, ó, vai ficar assim, ó, 2x igual a 10, que já está aqui após a igualdade, então eu não preciso trocar o sinal, apenas repetir o número 10. Esse mais 4 que está antes da igualdade, ó, ele vem para cá, ó, menos 4. Tudo que eu trocar de lado, eu tenho que trocar o sinal. Se ele está positivo antes da igualdade, se ele está positivo, ele passa após a igualdade negativo. Se ele tiver antes da igualdade, ó, negativo, ele vai passar para cá, ó, positivo. Tanto, tá? A incógnita, se eu tiver o x, ó, se eu tivesse o x, ó, após a igualdade aqui, ó, se ele tivesse menos x, ó, quando eu for transferir ele de lugar, ele vem para antes da igualdade, ó, mais 2x. Aí seria igual ao restante da equação. Aí, resolvendo aqui, ó, 2x ó, já está antes da igualdade, mais 4x igual a 10. Isolando os termos, ó. O primeiro membro sempre vai ser a letrinha, que nós conhecemos, né? E chamamos como incógnita, que é o valor do desconhecido. O segundo membro da equação do primeiro grau são apenas os números, eles não podem estar acompanhados de letra. Então, ó, 2x, vou reescrever, e vou resolver o que eu tenho após a igualdade, ó. 10 menos 4. Eu tenho 10, estou tirando 4, sobrou quanto? 6. 6. Sobrou 6, né? Então, 2x igual a 6. Eu quero saber o valor só de um x, ó. X é igual a 6. O 2 que está aqui, ó, multiplicando com esse x, ó, ele passa dividindo, ó. X é igual a 6 dividido por 2. 3. 3, isso aí. Ó. Deu para dar uma relembrada, João Anderson? Sim, sim, não, agora eu lembrei que acho que a professora quando ensinou isso aí falou por outro nome, não foi pela primeira. É equaçãozinha do primeiro grau, porque quando nós vamos conhecer o valor do desconhecido, aí ela chama a equação do primeiro grau, porque olha só, lembra que lá eu falei que a equação do segundo grau, a incógnita tem que estar elevado ao quadrado? Sim. Aí aqui, ó, a equação do primeiro grau, esse x, ele está elevado a 1, ó. Não aparece, né? Equação do primeiro grau. Primeiro grau. É quando nós vamos achar o valor do desconhecido. Então, vamos voltar aqui na apresentação. Conseguem visualizar novamente o slide? Sim, sim. Ah, equação do segundo grau com uma incógnita. Chama-se, né, de equação do segundo grau com uma incógnita toda equação que assume, vamos repetir aqui novamente, né, a fórmula ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ó, o coeficiente A sempre vai estar elevado ao quadrado para ser uma equação do segundo grau. Aí eu tenho o coeficiente B,
que é a letra acompanhada de um número qualquer, e o coeficiente C, que é o termo independente, ele tem apenas número. Olha lá, onde X é a incógnita. Eu estou falando X porque é a letrinha mais usada, tá, pessoal? Mas pode ser qualquer letrinha do alfabeto. Olha lá, onde A, B e C são números reais, o único número, né, que não vai poder faltar na nossa equaçãozinha do segundo grau é o A, olha lá, com A diferente de zero. Se faltar o A, não é uma equação do segundo grau. Aí ele volta para ser uma equação do primeiro grau, que foi o exemplo que eu acabei de fazer para vocês. Onde A é o coeficiente do termo em x ao quadrado, x elevado a 2 ou x elevado à segunda potência. B é o coeficiente do termo em x, ou seja, eu vou ter o x, né, e vou ter qualquer númerozinho acompanhado a letrinha x. Vou ocultar aqui. C é o coeficiente independente de x, porque o C, ele tem apenas número, ele não tem letras. Agora, vamos aqui em alguns exemplos, ó. O exemplo A, ó, a minha incógnita aqui, que é a letrinha do alfabeto, é o x, ó. 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Olha lá, ela chama-se equação completa. Por que chama uma equação completa? Porque eu tenho os três coeficientes, ó. O A, que é o sempre termo importante, que não pode faltar. O A vale 3. O B, ele vai valer 4, ó, 4x. E o C é o termo independente, que ele vale 1. C igual a 1. Tá muito rápido, pessoal? Exemplo B, ó, P ao quadrado, como eu disse para vocês, podemos usar qualquer letrinha do alfabeto, desde que seja a mesma letra, né? Ou seja, iguais, não pode ser diferente. Então, a minha incógnita aqui é a letrinha P. P ao quadrado menos 5P mais 6 igual a 0. Agora, eu vou separar os coeficientes dessa equação. Ela também é uma equação completa, porque eu tenho os três coeficientes, ó, P ao quadrado. O A, ele vai valer 1. Aqui na frente, ó, eu não tenho nenhum algarismo escrito, mas eu sei que eu vou fazer a leitura assim, ó, 1P ao quadrado menos 5P. Então, o meu coeficiente B é o menos 5 e o coeficiente C é o 6. Toda vez que algum coeficiente for negativo, quando vocês forem separar, coloca o sinalzinho de menos na frente para vocês lembrarem quando forem substituir lá na fórmula, mas isso aí é um assuntozinho da próxima aula. Ah lá, ó, AC. A incógnita aqui que eu usei foi a letrinha T, menos 5T ao quadrado, mais 7T menos 2. Também uma equação completa. A minha incógnita é a letrinha T, onde os meus coeficientes, o A é menos 5, o B 7 e o C menos 2. Agora a letrinha D de exemplo, ó. 2y ao quadrado menos 10y igual a 0. A incógnita é y, né? A letrinha que eu usei do alfabeto. Ela é uma equação incompleta. Por que ela é incompleta? Está faltando um termo. O A não pode faltar, que é o termo elevado ao quadrado. 2y ao quadrado. Então, A ao quadrado, né? 2y ao quadrado. A igual a 2. O B, ó, menos 10y. Eu sei que é o B, porque é o termo que é acompanhado da letra sem estar elevado ao quadrado. B é igual a menos 10. Olhando aqui, ó, tá faltando o termo C, que é o termo independente. Então, o C, ó, vai ser 0. Então, aqui eu posso chamar de equação incompleta. Falta um termo da equação do segundo grau. O exemplo E tá lá, ó. 4z ao quadrado
menos 100 igual a zero. A minha incógnita é a letrinha Z. O coeficiente A vale 4. O B, que é é um número acompanhado da letrinha Z, eu não tenho, sem estar elevado ao quadrado, está faltando. Quando falta, esse valor é igual a zero. E o coeficiente C está aqui, ó, que é o termo independente, que vale menos 100. C é igual a menos 100. Ela é chamada incompleta porque aqui está faltando o coeficiente, ó, B. E eu posso ter ela incompleta de uma outra maneira também, ó. 7m ao quadrado igual a zero. A incógnita, eu usei a letrinha M, alfabeto. O meu coeficiente A vale 7. O B eu não tenho, vale 0. E o C eu também não tenho, que vale 0. Então, uma equação incompleta, eu tenho aqui apenas o coeficiente A, que é o termo elevado ao quadrado, que é o 7. Alguma pergunta nesta parte? Perguntem, por favor. João Anderson, Luiz Eduarda, a Kathleen, a outra eu não decorei. Eu tô de boa, professor, sempre junto mesmo. Luísa, Kathleen. Gente, vamos participar. Então, vamos aqui, ó. Forma normal ou reduzida da equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau com uma incógnita está na forma normal ou reduzida quando assume a forma geral. A forma geral dela sempre vai ser apresentada assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O A, ele sempre vai ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque para ser uma equação do segundo grau, o meu primeiro coeficiente tem que estar elevado ao quadrado. Como exemplo, aqui embaixo eu tenho ó, x ao quadrado menos 7x mais 10. Uma equação completa. Eu tenho os três coeficientes. Ó, o A vale 1, o B menos 7, o C vale 10. Aqui eu tenho y ao quadrado menos 81. A incógnita aqui, ó, é o y, né? Os coeficientes, o A vale 1, o B eu não tenho, que é o acompanhado com a letrinha, que seria y, então ele vai valer 0. O coeficiente C vale menos 81. Então, aqui é uma equação incompleta. A C, ó, eu usei a incógnita T, menos 2t ao quadrado, mais 5t menos 2. É uma equação completa. Eu tenho os três coeficientes. O A vale menos 2, o C vale 5, perdão, o A vale menos 2, o B mais 5 e o C menos 2. A letrinha D, ó. Menos 6m ao quadrado, mais 6m. A incógnita usada é a letrinha M. É uma equação incompleta. O meu coeficiente A vale menos 6. O B, M aqui, ó, 1m, então o B vale 1. E o C eu não tenho, que é o termo independente, então ele vai valer 0. Agora eu só vou mostrar mais uns exemplos para não confundir a cabecinha de vocês, tá bom? Olha lá, forma normal ou reduzida da equação do segundo grau. Lá, vejamos alguns exemplos de equações do segundo grau com uma incógnita que serão representadas na forma reduzida, aplicando os princípios aditivo e multiplicativo das equações. No primeiro exemplo, eu tenho x ao quadrado
menos 16, menos 48, igual a zero. Eu vou aplicar o princípio aditivo desta equação. Não apareceu. Só um minutinho, gente, que ela sumiu aqui. Tá, apareceu. Ó, x ao quadrado menos 16 menos 48. Então, eu tenho dois termos que eu posso juntar, né? Como eu falo, aditivo. Ou eu vou juntar, que eu vou somar, ou eu vou subtrair. Juntar, somar, se os sinais forem iguais, né? E reduzir os termos se os sinais forem diferentes. Ó. Então, eu tenho ó, x ao quadrado menos 16 menos 48 igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, porque eu não tenho coeficiente b. Aqui eu posso unir, ó, né, usar o termo aditivo. Eu vou reduzir essa equação. Porque se analisarmos assim, ó, rapidamente, parece que ela é uma equação completa. Só que esse 16 aqui, ele não está acompanhado do x. Então, esse 16, ele pertence ao coeficiente c, assim como o 48 também pertence ao coeficiente c. Então, eu vou repetir, ó, x ao quadrado, e vou somar, ó, menos 16 com menos 48, vai dar menos 64 igual a zero. Esta é a forma reduzida desta equação do segundo grau com dois coeficientes. O coeficiente A e o coeficiente C, que vale menos 64. Posso seguir o segundo exemplo? Pode ser. Então tá, olha, é porque quando eu fui fazer aqui a aplicaçãozinha, ele já desceu direto, mas olha... Oi? Estão cansados? Ou eu posso finalizar só esse? Finaliza esse, Érica. Posso finalizar? Então Finaliza. tá, ó. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, ó, y ao quadrado mais 2y igual. Aqui, ó, não tá igual a zero. Eu tenho, ó, 3y mais 1. Esse 3y mais 1, ele tem que estar antes da igualdade. Então, eu tenho que transferir. Vou repetir, ó, y ao quadrado mais 2y. Ó, esse 3y aqui, ó, ele tá positivo. Então, ele tem que vir para antes da igualdade negativo. Então, ele vem menos 3y. Ó, o mais 1 tá positivo, vem negativo, e vou colocar igual a zero. Colocando igual a zero, eu já tenho a minha equação do segundo grau montada. Só que aqui eu tenho o princípio dela completo. Agora eu vou reduzir, né? Vou juntar os termos que são iguais, que nós falamos termos semelhantes. Ó, y ao quadrado, eu não tenho com quem juntar ele com ninguém. 2y e 3y, não está elevado ao quadrado. Então, vou repetir apenas y ao quadrado. Ó, mais 2y menos 3y, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou voltar lá no sexto ano e vou pensar assim, ó. Eu tenho 2y e estou perdendo menos 3y, né? É como se eu fizesse aquela jogadinha. Eu tenho e eu devo. Então, o 3, ele é maior do que o 2. Então, menos 3 mais 2 vai ficar mais 1. Ó, perdão. Menos 3 mais 2 fica menos 1. Então, o menos 1 aqui, ó, ele não precisa aparecer. Eu preciso apenas colocar o coeficiente, que é o y. Olha lá, menos y. E vou repetir o menos 1, porque eu não tenho com quem somar ele e nem subtrair. Ele está um termo, ó, sozinho aqui, ó, menos 1. Ó, y ao quadrado menos y menos 1 igual a zero. É a forma reduzida da equação do segundo grau. Ou seja, eu estou juntando os termos que são semelhantes, né? Que são iguais, para montar uma equação do segundo grau na forma reduzida. Para ficar mais fácil para achar os coeficientes A, B e C. Aqui, a minha incógnita é Y, o meu coeficiente A aqui, ó,
é 1 positivo, o B menos 1 e o C menos 1. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau completa, no exemplo B, e no exemplo A, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, porque está faltando aqui o termo B, o coeficiente A, 1 positivo, o B eu não tenho, o coeficiente C, ó, menos 64. Alguma pergunta? Que aí o restante a gente vamos deixar para a próxima aula para não ficar cansativo. Se tiverem com vergonha de perguntar agora, podem perguntar lá no WhatsApp, lá no privado, tá bom? Ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, possa ser que seja a dúvida dos outros alunos. Agora, deixa eu voltar aqui. Eu paro a apresentação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade.